Bom dia, pessoal. Que a graça e a paz de Deus esteja com cada um de vocês. Nesse momento, eu irei passar uma mensagem de Deus para vocês. O tema da mensagem é, na verdade, é um sermão. O tema é as 5 colunas da verdade. Lá em João 16:13, o próprio Jesus fala: Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo que há de vir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Então, se a gente analisar esse verso, a gente vê que Deus, Jesus, ele ele está falando das coisas que estão por vir, os tempos do fim, os sinais que estão de acontecer, né? Ele está se referindo ao tempo do fim. Mas quando ele fala, e quando vier o Espírito da verdade, vos guiará toda a verdade. Mas antes de orar, eu quero falar umas 6 perguntas para vocês aplicar. A primeira pergunta é: o que é a verdade? A segunda pergunta: você está na verdade? A terceira pergunta: será que essa igreja que estamos frequentando, que estamos visitando, tem essas verdades? Quinta pergunta: quando Jesus voltar, vamos estar firmes nessa verdade? E sexta pergunta: o que realmente a Bíblia fala sobre essa verdade? Oremos. Querido Deus e eterno Pai, envia teu Espírito Santo e nos mostre quais são essas verdades, o qual o Senhor falou que o Espírito Santo irá nos mostrar. Muita sabedoria. Abençoa os ouvintes, a sua família, nos preenche com a tua palavra e nos abençoa e nos guarda. Já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia em Jeremias 10:10. Lá em Jeremias 10:10, vamos ver o que ela diz sobre a verdade. Jeremias 10:10, o verso fala: Mas o Senhor é o verdadeiro Deus. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. A terra treme diante do seu furor e as nações não podem suportar a sua indignação. A gente analisando esse verso mais uma vez, fala: o Senhor é o verdadeiro Deus. Então, é por isso que eu escolhi um tema sobre as colunas da verdade. Porque vemos uma primeira coluna, o Deus forte, o Rei eterno. Então, a gente aqui, resumindo, já vê que Deus é a verdade. Vamos para João 14:6 descobrir sobre mais as verdades da Bíblia. João 14, verso 6. João capítulo 14. João capítulo 14 e o versinho 6. Deus abençoe que vocês que acharam, que estão aí dispostos aí analisando a Bíblia, procurando. Porque fala em Apocalipse capítulo 1, verso 3. Bem-aventurado que ouve, que lê e os que guardam, pois o tempo está próximo. Jesus respondeu no verso 6 do capítulo 14 de João: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, vemos aqui a segunda coluna da verdade, que Jesus é a verdade. Eu sou o caminho e a verdade. Vamos ver o que mais a Bíblia fala sobre a verdade. 1 João capítulo 5. 1 João, lá perto de Apocalipse, capítulo 5. 1 João capítulo 5 e o versinho 6.
1 João capítulo 5 e o verso 6. Diz assim: Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com água, mas com água e com sangue. É o Espírito que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. A gente mais uma vez analisando, vê que o Espírito é a verdade. Então, a gente já vimos aqui em Jeremias 10:10, Deus é a verdade. João capítulo 14, verso 6, Jesus é a verdade. 1 João 5, verso 6, o Espírito Santo é a verdade. E o que mais é a verdade nessa Bíblia? Vamos abrir para João 17:17. É um verso conhecido, que já sabe em mente, decorado esse verso, fica mais fácil. João 17:17. Fala assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a gente vê aqui na palavra de Deus que também a Bíblia é uma coluna da verdade. Vamos mais, o que é a verdade na Bíblia? É Salmo 119, verso 151. Salmo 119, verso 151. E fala assim: Tu está perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. A gente tá analisando aqui, se você subir mais um versinho mais para cima, é 142 do capítulo 119, fala: a tua justiça é justa e eterna, e a tua lei é a própria verdade. Então a gente vê aqui, e essas verdades é Deus, essas verdades é Jesus, essa verdade é o Espírito Santo, essa verdade é a Bíblia, que é a palavra de Deus, e os mandamentos de Deus. Vimos que são as 5 colunas da verdade. Elas são a base da Bíblia. E religião nenhuma, irmão nenhum, evangélico nenhuma que não aceita as 5 colunas, ele não tem a verdade. Ele é um falso profeta, é um irmão que não acredita na palavra de Deus, nem tudo que está na palavra de Deus sobre a verdade. Agora vamos saber sobre cada uma dessas verdades. O que é Deus? Quem é Deus, né? No caso, Deus é amor, só Ele merece adoração, só Ele pode perdoar. E Jesus? Jesus é o único mediador, é nosso advogado, é nosso suficiente Salvador. Falando sobre o Espírito Santo, o Espírito Santo é onipotente, onipresente, onisciente. Ele nos convence do pecado. Falando da Bíblia, a Bíblia nos santifica, nos ilumina e nos conduz à verdade. Se a gente vê lá em Salmo 119, verso 105, a palavra do Senhor fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E falando sobre a 5ª coluna, que é os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é a lei de amor a Deus e amor ao próximo. Vamos abrir a Bíblia em João 8:32. Vamos para João 8:32, a gente também já conhece esse verso. Verso de João, verso conhecido. Lá em João 8:32, fala assim: E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Então, tem 3 pontos sobre isso, sobre
sobre esse verso. Primeiro ponto. Será que essa verdade realmente nos liberta? Segundo ponto. Essa verdade nos liberta do quê? Terceiro ponto. Existe alguém que conheceu todas essas verdades e não foi liberto? A Bíblia afirma que o diabo conheceu toda a verdade. Será que ele conhece Deus? Ele conheceu a Deus. Ele morava lá em cima. E Jesus, ele lutou, combateu com Jesus. E o Espírito Santo conhece a Bíblia? Sim, ele conhece, sabemos. E o desmandamento, ele conhece o desmandamento. E por que ele não foi liberto? Vamos para a Bíblia em João 8:44. Só passar uma folha e vamos analisar aqui esse verso de João 8:44. Fala assim, o próprio Cristo falando: vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A gente analisando esse verso, por que ele não foi liberto? Por que Satanás não foi liberto se ele conhecia as 5 colunas da verdade e conhecia toda a verdade? Vemos aqui que o próprio Cristo disse que ele não se firmou na verdade. Então, duas perguntas para a conclusão. Conhecendo essa verdade, estamos firmes nessas verdades? Porque às vezes a gente vê aqui que não basta conhecer, também temos que nos firmar nela. De que forma? Estudo diário da palavra de Deus e oração. Eu vou dar um testemunho, vou tirar por mim mesmo. Eu vim aqui para a igreja, vocês mesmos vinham, que me conhecem aqui, eu vinha, tentava aqui fazer a vontade de Deus, eu louvava, abria a Bíblia, me impressionava com as palavras que eu ouvia, conhecia aqui a palavra de Deus, como hoje conheço, mas quando voltava para minha casa, a maioria das vezes ia louvando e agradecendo a Deus, né, que a gente se impressionava, muitas das vezes a gente ficava assim, nossa, que pregação incrível, me tocou, me preencheu, mas quando chegava em casa, só era trocar de roupa. Poucas vezes eu louvava a Deus em casa e buscava na palavra. Eu não lia a Bíblia, mas eu estudava, eu ficava vendo as pregações e abrindo a Bíblia, me impressionava mais uma vez, mas o problema é que não buscava diariamente e oração diariamente. Voltava para meus afazeres no mundo, né? Nas amizades. Achava que aquilo ali era bom, mas sabendo que era tudo passageiro. Então, e conhecerei a verdade, e a verdade nos libertará. Esse é o plano de Deus para que todos nós, esse é o plano de Deus para nós, para a nossa vida, que possamos nos firmar nessas verdades, que possamos nos colocar em nosso lar ao lado de Deus, em oração, estudo da palavra de Deus, em louvores. Vamos dar atenção mais a Deus. Vamos buscar conhecer mais a Deus. Vamos sair mais das internet, da televisão, de tudo que nos afasta de Deus. Muitas das vezes a gente pode pensar, só isso aqui, não, Deus não se incomoda não. Deus não vai nos condenar, né? Vou assistir um pouco de televisão, porque botar um tempo na televisão,
mas o tempo que a gente podemos estar na televisão e podemos estar na internet, podemos estar ouvindo a palavra de Deus. É, Jesus, ele quer nos salvar. Ele quer nos tirar desse pecado. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Isso que faltava em mim, na maioria das vezes, né? Eu vinha, tentava fazer a minha parte, mas eu não continuava ali. Quando vinha a provação, eu se afastava. Alimentava mais o lado da natureza pecaminosa do que espiritual. Que a graça e a paz de Deus esteja com cada um de nós. Vamos orar para que Deus nos abençoe e que nós possamos estar firmes no caminho do Senhor. É a firmeza, é a certeza que nos liberta, que nos ajuda a estar ao lado de Cristo. Oremos, Pai querido e eterno Deus, continua nos abençoando, Senhor Deus, firmemente, que possamos estar firmes no Teu caminho, ao Teu lado, ouvindo as Tuas palavras, Te glorificando, para que possamos nos afastar do pecado, para que possamos fazer a Tua boa obra, a Tua boa vontade e justa. Fica conosco, Senhor, nos abençoando. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.